Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal 70 OAB no YouTube e hoje trataremos do tema como se preparar para a primeira fase do exame de ordem. Nós temos os nossos canais de contato, o nosso WhatsApp e o nosso Instagram, @70OAB. Nos sigam e lá teremos um contato mais direto com os alunos. Por meio deste vídeo, primeiro nós passaremos como funciona a primeira fase do exame da OAB e vamos iniciar então. Conhecendo o exame, nós temos a primeira fase da OAB, ela consiste em uma prova objetiva com um número de 80 questões, sendo que cada uma dessas questões ela possui 4 alternativas, A, B, C e D. Nós temos o número de disciplinas total de 20 disciplinas, ou seja, essas 80 questões elas são divididas então em 20 disciplinas. E para a aprovação nós temos então o número de 40 questões. Considerando essa divisão em 80 questões, 20 disciplinas, nós temos uma margem de incidência maior de determinados conteúdos. Inclusive, o número de questões ele é maior em determinadas disciplinas, pela qual analisaremos agora. Nós temos o primeiro grupo, e esse grupo é importante ressaltar que ele tem uma relevância alta, ou seja, é o grupo mais importante para o estudo da primeira fase. Vejamos, ética profissional. Ética profissional são 8 questões. 8 questões, num total de 80 questões que é a prova, corresponde a 10% da prova, ou seja, você estudando ética é uma matéria pequena para se estudar, é a leitura do Estatuto da OAB, dentre outras legislações, que te possibilita alcançar 10% da sua prova, ou seja, 8 questões, considerando um total de 50% que vocês precisam fazer para serem aprovados. Tirando 8, gabaritando ética, você já tem 10% desse percentual aqui. Vejam, desse percentual para a aprovação, você já tem 10%, então, somente em ética. Por isso, esse grupo inicial aqui é de alta relevância. Nós temos, além de ética, direito civil, processo civil, direito constitucional, direito penal e processo penal. São as matérias que possuem 6 questões cada, ou seja, somando essas 6 questões aqui, de cada uma dessas matérias, que totalizam então 30 questões, mais as 8 questões de ética, nós temos um total de 38 questões, praticamente o número mínimo que vocês precisariam acertar, ou seja, gabaritando essas matérias só faltariam então 2 questões, esse 2 não ficou legal, 2 questões para vocês atingirem o mínimo. Então, em um estudo, uma análise de como estudar para a primeira fase da OAB, é muito interessante que vocês concentrem o estudo, um maior tempo de estudo nessas matérias, porque a incidência delas é maior. Vamos agora analisar o grupo de média relevância. Como mencionei, esse grupo, o segundo grupo aqui, é um grupo de média relevância, porque são disciplinas como direito administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, direito tributário, que possuem 5 questões cada uma delas, e direito empresarial, que possui um total de 4 questões, sendo uma relevância um pouquinho menor que as demais. Esse grupo de média relevância, ele totaliza 24 questões da prova. Dessa forma, então, esse é um grupo que, numa divisão de estudos, deve ser dada uma ênfase média. Primeiro, as matérias do grupo de relevância alta, depois o grupo de relevância média e, por fim, se sobrar tempo, o grupo de relevância baixa, pelo qual nós veremos agora. Esse grupo de relevância baixa são matérias que possuem apenas 2 questões dentro do universo de 80 questões, ou seja, direitos humanos, direito internacional, ECA, direito ambiental, direito do consumidor, filosofia do direito, direito previdenciário, direito financeiro, direito eleitoral.
essas matérias elas possuem apenas 2 questões dentro do universo de 80 questões, ou seja, a relevância dessas matérias ela é baixa, gente, ela é baixa. Na divisão do estudo para a primeira fase, essas matérias elas devem ser estudadas minimamente. Foco maior nas matérias de alta incidência, depois um foco nas matérias de média incidência e ao final, quando sobrar tempo, vocês estudam essas matérias menores. Essa é uma estratégia adotada, inclusive nos nossos cronogramas. Algumas matérias elas são deixadas de lado, porque não faz sentido, por exemplo, você se dedicar à filosofia do direito, a não ser que você goste. Filosofia do direito é um tema complexo, é um tema de alta complexidade, para você compreender os momentos históricos em que se encaixam os pensamentos filosóficos, exige um raciocínio apurado e leva tempo, são leituras densas. Então, não faz sentido você ler um livro de filosofia em busca de apenas 2 questões. Use o seu tempo maior, por exemplo, estudando ética. Ética são 8 questões. Vejam, 2 para 8 questões, olha a diferença. Então, nos nossos cronogramas, nós adotamos essa técnica de deixar algumas dessas matérias aqui do grupo de baixa relevância fora, porque esse é um estudo focado. Você não precisa gabaritar a primeira fase do exame de ordem, você precisa fazer apenas 50%. Então, um estudo direcionado, um estudo focado, ele não englobará todas essas questões, a não ser que você comece a estudar para o exame de ordem de 1 a 2 anos antes do exame. Nesse caso específico, se você tiver 1 a 2 anos antes do exame, tudo bem. Quer estudar todas as matérias, inclusive as menores, show de bola, recomendadíssimo. Caso você esteja iniciando o estudo para o exame de ordem de 6 a 3 meses antes do exame, não faz sentido então estudar essas matérias estudar todas as matérias de baixa relevância. É necessário sim dar uma estudada? É necessário, mas aí será um estudo direcionado. Por exemplo, você tem afinidade com direito ambiental, estatuto da criança e do adolescente e direito eleitoral. São matérias que você já tem uma afinidade, já tem um conhecimento, então são matérias válidas para você estudar. Daqui você pode tirar 6 questões, exemplificando, obviamente. Tudo vai depender do quê? Dessa análise individualizada do perfil do aluno. O aluno tem que se conhecer, entender qual é o grau de conhecimento que ele possui dentro dessas matérias e aí sim fazer essas escolhas. São escolhas racionais. Vamos lá. Então, como mencionei, o primeiro grupo, o grupo de alta relevância, são 38 questões, média relevância são 24 questões e baixa relevância, 18 questões. Estudando esses grupos de alta relevância e o grupo aqui de média relevância, você já tem um estudo bom, Para um estudo excelente, você deve selecionar algumas dessas matérias e dessas matérias do terceiro grupo, do grupo de baixa incidência, e aí sim será um estudo excelente. Quer buscar a excelência no estudo? Excelência, vamos melhorar aqui, tem um errinho, excelência. Buscando a excelência, então, o estudo do primeiro grupo, do segundo grupo, de determinadas matérias do terceiro grupo. Isso considerando que você tenha 3 meses ou mais para estudar. Por exemplo, se você for fazer um estudo de 30 dias, até 45 dias, um estudo de 45 dias ou um estudo de 30 dias, pode descartar essas matérias de baixa relevância. Um estudo de 30 dias, um estudo de 45 dias, ele é único e exclusivamente focado em alta e média incidência das matérias. O terceiro grupo aqui, de baixa incidência, não estude se você estiver fazendo um cronograma de 30 a 45 dias. Essa é a nossa recomendação. Em relação a estratégias de estudo, como mencionei e dei ênfase, matérias de maior relevância, obviamente, elas são estudadas mais. Matérias de menor relevância, a depender do momento, do prazo que você tem de estudo para a primeira fase da OAB, ela é estudada de forma menor ou até mesmo não estudada. Em relação a cronogramas,
A organização do estudo, ela é interessante quando você elabora o seu próprio cronograma ou até mesmo quando vocês escolhem algum cronograma já no mercado, que foi dividido por uma equipe em tese especializada, né, no estudo uma equipe especializada em analisar quais são as melhores estratégias para o estudo. Então, o cronograma, ele deve ter metas factíveis. O que significa metas factíveis? Metas que são possíveis de serem atingidas. Não adianta eu colocar aqui como meta, no primeiro dia de estudos, o aluno estudar 8 horas de direito constitucional. 8 horas de direito constitucional. Não, o aluno não vai conseguir estudar 8 horas seguidas de direito constitucional. É uma meta que ela não é factível. Ela é uma meta que, até no primeiro dia, quando você está com aquela vontade de estudar, pode ser que você atinja. Mas isso, ao longo do prazo entre o início do estudo e a data da prova, é impraticável todos os dias você estudar 8 horas por dia. É impraticável. Ou seja, as metas elas devem ser factíveis. Iniciando, por exemplo, com um estudo de 2 horas de direito constitucional, mais 2 horas de ética, por exemplo. Isso é um estudo factível, é possível. Ah, mas eu trabalho. Ah, mas eu tenho estágio à tarde, eu tenho estágio à noite, eu tenho estágio de manhã. Então vamos lá, uma meta mais factível. 1 hora direito constitucional, 1 hora ética. Show de bola. Você está estudando 2 horas. Se você manter esse ritmo de 2 horas diariamente, ao final, na data da prova, a tendência é que você tenha um resultado excelente, um resultado bom, minimamente um resultado bom. Resultado bom significa 40 questões para cima. Em relação à estratégia de estudos, é interessante a gente fazer esse alinhamento entre o que? Videoaulas, doutrina, súmulas e questões. É preciso haver aqui um equilíbrio entre assistir videoaulas, a leitura de determinados pontos doutrinários, a leitura de súmulas e a elaboração de questões, a resolução de questões, melhor dizendo. Esse estudo, ele em regra, para matérias que você não possui nenhum domínio, é interessante que você se dedique ao menos 50% do tempo em relação a assistir videoaulas. Por quê? Porque você está se introduzindo ao tema. A segunda possibilidade seria a utilização de doutrina para aqueles que não gostam de videoaula. É normal. Nesse caso, então, você substitui a videoaula por 50% de leitura de doutrina para introdução no tema. Após isso, questões são muito importantes. As questões aqui, de 30% a 40% do tempo, ele deve ser direcionado para a resolução de questões. Por quê? A prova objetiva, ela consiste em resolução de questões, ou seja, resolvendo questões, você estará praticando o que você vai enfrentar no dia de sua prova. Então, essas questões aqui, elas são interessantes. E a releitura de súmulas e até mesmo de lei seca. Tem que reservar aí de 10 a 15% do tempo para essas leituras estratégicas, minimamente. Então, assim, assistindo videoaulas, lendo doutrina, lendo a lei seca e fazendo questões, desde que de uma forma equilibrada, é isso que te trará resultado. É necessário, então, essa questão do equilíbrio aqui para que você tenha um bom resultado. Simulados são extremamente importantes. Mini simulados, se tiverem acesso, e provas anteriores, isso aqui é fundamental. Pessoal, isso aqui é fundamental. Não tem como vocês fazerem um bom estudo sem simularem as provas anteriores, sem elaborarem, sem resolverem simulados, sem resolverem mini simulados, porque é prática. Isso aqui é fundamental. No dia da prova, se vocês tiverem o hábito já de resolver questões,
tudo se torna mais fácil, não é um exercício novo para a sua mente. Você já tem esse hábito de resolução de questões. A sua mente ela já foi desenvolvida, a sua habilidade de resolução de questões ela já foi desenvolvida. E isso é essencial para fazer uma boa prova. Então, dentro do estudo, não deixem de ao menos resolver uma prova anterior. É o mínimo. O mínimo que vocês têm que fazer é, por exemplo, vai fazer o exame da OAB primeira fase, peguem a prova da OAB da fase anterior, resolvam essa prova. Independentemente do resultado, resolvam essa prova. Caderno de erros. Quando vocês estiverem fazendo as questões, é interessante elaborar um caderno de erros. Pode ser em Word, não tem problema, pode ser em papel, pode ser no tablet, independente da ferramenta que vocês utilizarem, façam esse caderno de erros. Por quê? Existem, em regra, questões da OAB A, B, C e D. São 4 assertivas. Se vocês fizerem questões da FGV em relação a concursos, pode ser que tenha a letra E também. São 5 assertivas, em regra, para concursos públicos. Uma dessas questões será a certa, ou o enunciado pedirá a questão errada e as demais serão certas. Mas o que eu quero dizer em relação às questões? Vocês precisam saber não apenas por que essa questão está errada, mas também os motivos das outras questões estarem certas. O estudo, quando feito por questões, para ele se tornar completo, vocês precisam entender não apenas os fundamentos aqui que tornaram a assertiva errada, mas os fundamentos que fazem com que as demais assertivas sejam certas. Esse é um estudo ativo em relação à resolução de questões. Quando vocês passarem a analisar todas as questões, não simplesmente acertei esse fundamento, nem vou ler, nem sei os motivos pelos quais as demais assertivas estão certas, mas já vou passar para a próxima questão. Isso é um estudo quantitativo quando vocês fazem isso, ou seja, é simplesmente por números, mas o estudo da OAB é um estudo qualitativo. É mais importante vocês, na resolução de questões, resolverem menos questões, mas com qualidade, do que mais questões apenas por números. Não faz sentido. Por fim, na reta final. O que significa reta final? Reta final, para aqueles alunos que vêm estudando há 3, 6 meses, seriam nos últimos 15 dias. Para os alunos que começaram a menos, seriam nos 7 últimos dias, pré-prova. Nesses casos específicos, então, o foco ele deve ser nos tópicos de maior relevância em cada uma das matérias. Ou seja, por exemplo, processo do trabalho. O que é relevante no processo do trabalho na última semana? Saber todos os recursos. Quais são os recursos cabíveis em processo do trabalho? É um tema muito interessante para revisar na última semana. Então, dentro de cada uma das matérias, dentro de ética, por exemplo, os direitos dos advogados é um tema essencial para que o aluno, nos últimos 7 dias ou nos últimos 15 dias, ele revise. Então, essas revisões estratégicas em reta final, elas são fundamentais para quê? Para aqueles assuntos mais cobrados e que, com certeza, estarão presentes na prova, para você não errar esses temas. Esses temas mais cobrados, mais batidos, eles corriqueiramente vêm sendo cobrados, então, nos exames, e você fazendo essa revisão de 15 ou de 7 dias sobre esses temas, a sua tendência, ela aumenta em acertar questões, e o objetivo é fazer 40 ou mais. Agora, para a gente finalizar, já que vocês acompanharam até aqui, o que nós, do 70 OAB, oferecemos em relação à primeira fase? Nós temos cronogramas à disposição dos alunos, nós temos cronogramas com acompanhamento. Esses cronogramas com acompanhamento, você adquire o nosso cronograma e nós temos um encontro inicial com os professores do 70 OAB e eles indicarão o caminho das pedras, o caminho a ser trilhado. É uma explicação desse cronograma, acrescentando dicas de estudo, dentre outras situações. E nós temos também o nosso carro-chefe, que é a nossa mentoria individualizada. Essa mentoria individualizada, nós temos um grupo exclusivo no Telegram em que ficam os professores do 70 mais o aluno. Ou seja, é um grupo que é só o aluno, por isso é uma mentoria individualizada, mais os professores do 70. Ou seja, se surgir uma dúvida durante o seu estudo, você terá então esse grupo exclusivo para questionar os professores
e o professor que primeiro ler essa sua dúvida, ele imediatamente já responderá essa questão. Então, essa mentoria individualizada, ela é muito interessante. Fora que, além desse grupo individualizado, nós temos os encontros quinzenais. Esses encontros, eles servem para sanar as dúvidas. Vamos ver, pessoal. Esses encontros quinzenais, então, eles servem para sanar as dúvidas, para os alinhamentos. Os alinhamentos, eles são muito importantes na mentoria. Por quê? Porque o aluno vai fazer, por exemplo, a última prova da OAB. A partir do seu resultado na última prova da OAB, os professores analisarão e nós faremos um alinhamento do que, se você tem facilidade, por exemplo, em direito constitucional, nossa, gabaritou direito constitucional, legal, bacana, vamos continuar estudando direito constitucional, vamos, mas direito constitucional, como você tem uma boa base, a gente pode diminuir um pouco o número de horas e acrescentar, por exemplo, em ética, que você fez só 3 questões, de 8. Então, esse alinhamento ele é muito interessante. Esse alinhamento ele é feito quinzenalmente e isso é de extrema relevância, porque nós vamos direcionando o aluno. É literalmente um atendimento individualizado conforme você for trilhando o seu caminho até a aprovação, e nós vamos guiando. Então, essa mentoria ela é bem específica, dá um trabalho grande, porque essa análise ela precisa ser individualizada, mas os resultados na mentoria eles são extremamente positivos. Então, por isso nós falamos que esse é o nosso carro-chefe. Nós temos aqui, como mencionei no início, nossos canais de contato, nosso WhatsApp, o nosso Instagram, @70OAB. Nós estamos à disposição tanto no WhatsApp quanto no direct do Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eventualmente queiram tirar, nós estaremos à disposição. Basicamente seria isso, pessoal. Então eu agradeço a todos que assistiram a aula do início ao final. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito obrigado.